igreja, saúde a todos com a paz de Cristo. Você que trouxe a sua Bíblia, abra no livro de Mateus, capítulo 13, versículo 24. Vamos ler então? Mateus 13, 24 diz assim: Outra parábola lhe propôs, dizendo: O reino do céu é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde vem, pois, o joio? Ele, porém, lhes respondeu: O inimigo fez isso. Mas os servos lhes perguntaram: Queres que vamos e arranquemos o joio? Não, replicou ele, para que ao separar o joio, não arranqueis também ele o trigo. Deixai-os crescer juntos até a colheita, e no tempo da colheita direi aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio, atai-o em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei-o no meu celeiro. Outra parábola lhe propôs. Amém? Pode colocar a sua Bíblia no seu assento, feche os seus olhos mais um momento, curva a sua cabeça. Senhor Deus e Pai, nesta noite nós estamos aqui para ouvir a Tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés, a Tua palavra que é luz para o nosso caminho. Que nessa noite diminua e que o Senhor cresça, e que Teu Espírito Santo possa falar aos corações nesta noite. Que tudo aquilo que impede essa pessoa de ouvir, receber e compreender a Tua palavra seja quebrado em nome de Jesus. Que nessa noite nosso entendimento espiritual se abra e que Teu Espírito Santo fale aos nossos corações nesta noite. É o que nós te pedimos e te agradecemos no nome de Jesus. Toda a igreja diga amém. Pode se sentar aí no seu lugar. Glória a Deus, igreja. Estão todos bem? Sim, firmes no propósito, no jejum de 21 dias. Hoje nós chegamos no 7º dia da nossa campanha do propósito de Daniel. Você que ainda não está, ainda dá tempo de você entrar nesse propósito. Só que aí você conta 7 dias a mais, né? Que nós estamos nesse propósito. E hoje nós vamos falar sobre esta parábola, essa passagem que o Senhor quer falar ao nosso coração nesta noite, que fala sobre o verdadeiro cristão. Como que você conhece um verdadeiro cristão? Uma pessoa que é de Deus verdadeiramente. Você conhece um verdadeiro cristão pelos frutos e não somente pelas palavras. E o nosso caráter cristão, muitas vezes ele se revela da forma como nós reagimos diante da dor, quando nós passamos por uma tribulação, como nós reagimos diante de uma afronta, quando nós reagimos diante da contrariedade e como nós reagimos diante do aparente silêncio de Deus. A palavra do Senhor diz que o Senhor, Ele não rejeita, né? Assim, Ele ouve a nossa oração. Aquele que vem a Ele, de maneira nenhuma Ele será lançado fora. Então o Senhor, Ele ouve, mas nem sempre Ele atende a sua oração da forma que você quer. Mas quando você fala, o Senhor ouve. Ele está ouvindo o que você está falando, mas nem sempre Ele vai te atender. Nem sempre Ele vai receber o seu pedido e fazer conforme você deseja. Ele diz assim: quem vem a mim, de maneira nenhuma eu vou lançar fora. Mas Ele atender ou não, já fica a critério da vontade de Deus. E muitas vezes o Senhor não nos atende e diz um não. Ou Ele permanece aparentemente em silêncio. E o silêncio do Senhor também é uma resposta. O silêncio do Senhor é uma resposta dizendo: ainda não é o tempo. Então quando Ele está em silêncio, ou quando você está em dúvida, é porque não é para você agir ainda. O silêncio também é uma resposta. Quando a gente pergunta para uma pessoa alguma coisa e ela fica em silêncio, também é uma resposta. Então o silêncio também é uma resposta. E nessa parábola aqui de Jesus, explica sobre a boa terra, sobre a terra onde foi lançada a semente boa, o trigo. E ele semeou, o semeador semeou somente trigo. Só que aí eles foram dormir, descansar à noite, né? E aí vem o inimigo e semeou o joio, enquanto eles estavam descansando, dormindo.
E aí eles perguntaram: e agora? Não tem só trigo aqui, tem joio também. Vamos arrancar o joio? E aí o dono da terra disse: não, espere eles crescerem. Depois que eles crescerem, a gente vai diferenciar os dois. E aqui Jesus, ele depois explica que ele está falando do reino dos céus, né? Aqui nós temos que conviver. Tem trigo e tem joio. Tem pessoas que são do Senhor e tem pessoas que não são, no meio das que são. No seu trabalho você convive com joio, na igreja você convive com joio, na sua família você convive com joio. Só que no momento, Deus fala aqui que o joio e o trigo vai ser separado quando vier o nosso julgamento, quando Jesus voltar, vai ser separado. Que o joio vai ser lançado fora e que o trigo vai ser guardado no celeiro. Só que essa parábola a gente não aplica somente para o grande dia, onde haverá separação de quem é do Senhor e quem não é. Essa parábola a gente pode aplicar para os nossos dias de hoje, da forma como o inimigo trabalha. Para você entender o que é o joio ele é uma erva daninha, que cresce no meio do campo de trigo, que rouba espaço e alimento. E é muito difícil distinguir o joio do trigo. Eu hoje não consegui separar o vídeo para trazer para vocês, mas depois eu vou mandar no grupo da campanha para vocês assistirem. Mas eles são praticamente idênticos. É muito difícil, não tem como diferenciar o trigo do joio enquanto eles estão crescendo. Então você não consegue diferenciar, porque as suas raízes se misturam. Então, antes de amadurecer, antes do tempo da colheita, não dá para distinguir os dois. E a diferença, só que há uma diferença muito grande entre o joio e o trigo. Por quê? O trigo, ele é mais fácil de arrancar, porque a raiz dele é mais rasa. O joio não, ele se entrelaça no meio das raízes do trigo. Ele vai estendendo as raízes dele. Então, se você arranca o joio, você pode tirar trigo junto, porque ele se mistura com a sua raiz. Então, como no mundo a gente convive com o joio, né? E aqui, ele disse que se fosse arrancar o joio, ia prejudicar o trigo. É uma outra diferença muito importante entre o trigo e o joio. É que o trigo, ele produz semente, ele produz alimento, e o trigo, né, é o que faz o pão. Ele produz alimento, e o joio, ele não produz semente. Ele só é casca, ele só engana, né? Parece que é de Deus, parece que é cristão, tem capa de cristão, mas por dentro não é. E aí, quando chega perto da colheita, qual é a diferença? Como o trigo ele tem semente, ele começa a se envergar. Já o joio ele fica em pezinho, porque não tem nada dentro dele. Então, a mesma coisa, aquele que verdadeiramente é de Deus, ele se curva diante da vontade de Deus. Ele é flexível à vontade de Deus. Mesmo que essa vontade contrarie a sua vontade, ele se rende na presença de Deus. Já o joio não, ele não se rende. E a principal diferença, que quando você vai descobrir quem é joio e quem é trigo, quando eles estão crescendo, eles são parecidíssimos. Mas quando é que você vai perceber? Quando você amassar. Quando você amassar, pegar o trigo na mão e amassar, vai sair um monte de sementinha na sua mão. Mas o joio, quando você amassar, ele produz veneno. Ele não tem fruto, ele tem veneno. E aqui, como que nós vamos trazer para hoje? Muitas vezes você vai ver o joio pregar, o joio cantar. Parece que aquela pessoa te ama. É idêntico ao trigo. Parece muito com trigo. Mas você descobre quem é quem na hora em que nós somos amassados.
na hora que nós passamos pela tribulação, na hora que nós passamos pelo dia mau, na hora que nós passamos pelo dia difícil, na hora da dor, na hora do aperto, na hora da tentação, na hora que nós temos que ser posicionados e largar a passividade, com medo de desagradar as pessoas, nós ficamos passivos, ao invés de sermos posicionados e fazermos a vontade de Deus. É na hora que nós somos amassados que verdadeiramente nós vamos mostrar se nós somos de Cristo ou não. A hora que a tentação vier te amassar, aquilo que contraria a palavra, aquilo que contraria o que Deus quer para você, aí que nós vamos ver, aí que você vai ver se daí vai sair semente ou se daí vai sair palha, se daí vai sair veneno. Porque muitas vezes, para fazer a vontade de Deus, nós somos amassados. E a palavra do Senhor em Romanos 5:3 diz: nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança experiência, e a experiência esperança. Então, aqui está dizendo que tribulação vem da palavra tríbulos. Tríbulos era um instrumento de metal, de ferro, que era usado para separar o trigo da palha. Era usado para amassar o trigo. Então a tribulação, ela vem amassar. Mas ela diz que a tribulação produz algo, produz alimento, produz esperança, produz o caráter de Cristo em nós. Amém? Eu me lembro quando nós estávamos passando assim, iniciando o processo de luto, que fazia pouco tempo que minha mãe tinha falecido. Eu me lembro que eu tinha uma consulta marcada, só que o nosso carro estava estragado, estava no conserto. Só que era uma consulta de rotina, eu não precisava, não era obrigada assim, não era uma coisa extremamente necessária eu ir naquela consulta. Mas quando foi à noite, eu me lembrei de uma mensagem que eu recebi. Era o próprio Espírito Santo falando comigo. À noite eu me lembrei daquela mensagem. Como a gente fala do nada, mas não é do nada. Jesus, a gente chama que é Jesuicidência, né? É como são formas anônimas de Deus fazer milagres. E aí eu me lembrei desse meio. E nesse meio dizia assim: havia um trabalhador que ele trabalhava com 2 vasos nas extremidades de um pau. Um era perfeito e o outro era rachado. E o perfeito, ele se sentia orgulhoso, porque ele terminava o percurso com o vaso cheio de água. Mas o rachado, ele se sentia frustrado. Por quê? Porque ele chegava ao seu destino somente com metade da água. E o dono do vaso, sabendo das suas imperfeições, plantou flores, hortaliças e alimento no caminho. E a água que descia daquele vaso, ela não era desperdiçada. Ela produzia frutos e flores para a mesa do seu Senhor. Assim como o Senhor, Ele não despreza os vasos rachados, as pessoas feridas, as pessoas humilhadas, as pessoas rejeitadas por esse mundo. E ainda assim, o Senhor sabe que quando nós somos rachados, diante das nossas fraquezas, o Senhor não desperdiça nada. Então, quando você perde alguém que você ama através do luto, quando você passa por uma tribulação, uma dor, é como se o seu vaso fosse rachado. E é nesse momento que nós temos que produzir a água viva. A presença de Deus tem que sair de dentro do nosso coração. É nesse momento que a glória de Deus vai tomar as nossas vidas. É nesse momento que nós somos rachados que nós temos que produzir a presença de Deus. Porque nós fazemos das nossas dores testemunhos quando nós resolvemos plantar no caminho.
e usar as nossas rachaduras para edificar a vida de outras pessoas. E aí eu fiquei com aquele e-mail na cabeça, pensando naquilo. Eu falei, eu vou nessa consulta, porque Deus tem algo para fazer. E aí quando eu lembro que eu entrei no carro, era uma mulher que estava dirigindo, e ela estava escutando louvor. E aí nós começamos a conversar, e eu disse para ela assim, olha, eu nem sei por que eu vim nessa consulta hoje, porque eu não precisava. Mas eu quero te contar uma coisa. Falei do e-mail para ela. Eu falei, quando eu perdi a minha mãe, quando o Senhor recolheu a minha mãe, uma rachadura muito grande se abriu no meu vaso. E é nesse momento que eu tinha que produzir a presença de Deus. Mas ao invés de me entregar à dor, à tristeza, à depressão, eu resolvi deixar o Senhor me usar na minha fraqueza e derramar sobre mim o teu azeite. E eu tenho feito da minha dor testemunho, eu tenho falado do amor de Deus para as pessoas, para que através dessa rachadura eu possa servir a mesa do meu Senhor. E quando eu comecei a falar, as lágrimas começaram a correr dos olhos dela. Ela disse, eu perdi meu irmão ontem, essa semana. Era mais ou menos quinta, eu perdi meu irmão na segunda-feira. Eu estou arrasada, porque ele era o meu melhor amigo. E tudo que você está me falando, eu estou vivendo. Eu estou sendo rachada. Eu falei, pois então produza a presença de Deus. Eu estou revoltada, porque ele morreu por causa de um acidente. Ela queria processar a empresa. Ela estava inconformada, ela estava tomada pela dor. E eu comecei a ministrar aquela palavra para ela. Eu falei, através dessa rachadura, o Senhor vai fazer milagres na sua vida. Deixa o Senhor te usar, deixa o Senhor te curar. Enquanto você louva, enquanto você fala do amor dele, o Senhor está te curando, o Senhor está te restaurando. E eu comecei a ministrar para ela. Quando ela desceu do carro, ela falou, posso te dar um abraço? E ela falou assim, onde que é a sua igreja? Eu falei assim, a igreja tal, né? Ela falou, eu moro do outro lado da cidade, mas eu quero visitar a sua igreja. Ela, eu posso te dar um abraço? E quando ela desceu do carro, a gente se abraçou no meio da rua. A gente começou a chorar igual criança, as duas. Eu nunca tinha visto ela na vida. Aí quando eu abri o portão, o Anderson, meu Deus, o que aconteceu? Quem é essa mulher? As duas doidas chorando no meio da rua. Morreu alguém, o que aconteceu? E eu falei, meu Deus, eu estava chorando. Eu falei, enquanto eu estou pregando para ela está sendo consolada, eu estou sendo consolada também. Eu chegava numa igreja para ministrar, tinha uma roda de 30 pessoas. Deus falava, ora por aquela que eu nunca tinha visto na vida. Eu ia lá, abraçava aquela pessoa, eu chorava com ela. Ela falava, acabei de perder meu filho. Eu falei, então a sua dor eu estou sentindo a dor do luto também. Enquanto eu orava por ela, ela era consolada, eu era consolada também. É nesse momento que a gente é amassado, que a gente tem que produzir trigo. A gente não pode deixar o joio da revolta, da tristeza, nos afastar da presença de Deus. E aí ela falou assim, eu vou na sua igreja. E como ela morava muito longe, ela fez uma corrida. Ela aproveitou o Uber e fez uma corrida. E entrou uma moça no carro, chorando. Ela falou, por que você está chorando? Ela falou, estou vindo para o velório do meu pai. Ela falou, eu tenho uma palavra para entregar para a sua vida. Ela falou, pastor, a mesma palavra que você me deu, eu dei para ela. E vim pregando para ela daqui até a igreja. E aí ela veio no culto. Eu falei, então agora você está produzindo, a sua rachadura está produzindo frutos para a mesa do seu Senhor. E é isso que nós temos que fazer com as nossas dores, com as nossas lutas. Produzir frutos para Deus. Você está sendo amassado, não para você se calar, não para você desistir, não para você parar, mas para você produzir frutos. Porque mais do que ouvir as suas orações, Deus ouve o som que sai das suas atitudes quando você é amassado. A raiva, a mágoa, a ira e tudo que vem contra nossas vidas. Como nós reagimos quando o veneno tenta entrar no nosso coração. Quando as pessoas se levantam contra as nossas vidas, como que a gente reage? Quando as coisas não dão certo para nós. Números 17:1 diz que Moisés ele enfrentou uma rebelião muito grande contra a sua liderança. Por 2 vezes o Senhor mostrou que Ele era Deus para o povo parar com a rebelião, mas não foi suficiente.
E Corá, Datã e Abirão reuniram mais de 250 homens e começaram a questionar a autoridade de Moisés. Questionar a autoridade na vida de Arão. Arão era irmão de Moisés. Corá era primo de Arão, era da mesma família. Deus deu uma incumbência para Corá e para sua família. Mas ele levantou Arão como um sacerdote. E aqueles homens não queriam. Não, nós não precisamos de líder, nós não precisamos. E aí eles começaram a questionar a liderança de Arão. Eles começaram a questionar. Eles começaram a se revoltar e inflamar as pessoas contra eles. Mais ou menos 250 homens. Entenda que a maioria das perseguições na sua vida, elas são motivadas pela inveja. A Bíblia deixa claro isso várias vezes. Entulharam o poço de Isaac por causa da inveja. Os homens não queriam por causa da inveja. E a inveja é triste. Ela corrói, ela destrói. E por causa da inveja. E aí eles começaram a ser desrespeitados, descredibilizados. O coração deles começou a ser amassado. E qual foi a orientação de Deus para eles? Às vezes as pessoas se levantam contra nós, começam a questionar a presença de Deus nas nossas vidas. Ué, você não é de Deus? Por que sua família está doente? Eu não sei que Bíblia que eles leram, que o evangelho é viver no mar de rosas. Esse evangelho não existe. O que eles não leram é que se Deus fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele é Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro por quem Ele é. Mas as pessoas querem questionar, elas querem resultados. Você não é de Deus? Por que você está solteiro? Você não é de Deus? Por que você está nessa pendura financeira? Você não é de Deus? Porque se você é de Deus, você tem que ser próspero, saudável, tudo ok na sua vida. Senão você não é de Deus. E quando o povo viveu a maior prosperidade, foi quando o povo andou mais longe de Deus. E Deus fala com o profeta Oséias: eu vou levar esse povo para o deserto para falar ao coração deles. Então prosperidade não significa a presença de Deus. E aí eles questionam. Então Deus falou com Moisés. Falou: não, Moisés, deixa aqui, eu vou responder. Fala para as 12 tribos de Israel, cada um vai pegar uma vara. Então, não sei qual tradução está na sua Bíblia. Pode ser vara, cajado ou bordão, que é um pedaço de galho seco, que era usado, né, como cajado, como um bordão, ou como o nome vara. Pode estar algum desses três nomes. O cajado representava autoridade, né? O bordão representava isso. E aí cada tribo ia ter o seu pedaço de galho. E aí Deus falou para Moisés: Moisés, você vai pegar e orientar que cada tribo você vai pegar um pedaço de galho e vai colocar o nome de cada tribo. Cada uma vai ter o seu galho, 12 galhos, cada um com o nome da sua tribo. E tinha um galho com o nome de Arão. E você vai colocar diante da arca de Deus. Diante da arca do concerto. O que era a arca? A arca era onde estavam guardadas as tábuas dos 10 mandamentos. Um pedaço do maná que Deus deu do céu, Deus mandou para guardar. E ia ter o terceiro elemento da arca, que vai aparecer aqui, que eram as coisas que tinham na arca. Então a arca era uma caixa de madeira que representava a presença de Deus. E aí ele disse assim: coloca esses 12 galhos das 12 tribos de Israel ao redor dessa arca durante a noite. E amanhã, bem de manhã, aquela que florescer vai ser a tribo escolhida. Agora você pensa, um galho seco de uma árvore morta não tem como florescer, não tem como dar frutos. É algo impossível. Então tinha que realmente ser um milagre.
E aí ele coloca diante da arca. E foi essa a orientação que Deus deu. Coloca, é como se você dissesse assim, como se Deus dissesse assim: filho, coloca as tuas acusações, coloca as suas dores diante da minha presença. Se você está passando pela noite espiritual na sua vida, coloca diante da minha presença as suas dores, as suas tristezas, as injúrias, as calúnias que fizerem contra você. Coloca diante da minha presença. Quando se levantarem os teus acusadores, que a tua oração seja a resposta. Amém? Para que do céu venha a sua justificação. Que diante das adversidades a sua oração seja a resposta. A oração, ela acessa o coração daqueles que se fazem surdos às suas palavras. Porque quando os nossos joelhos se dobram, os céus se abrem sobre a nossa vida. Quando se levantaram contra Arão, contra a autoridade de Arão, Deus decide responder. Deus vai calar a afronta do inimigo na sua vida através de sinais visíveis do que Ele vai fazer em você. Porque o Deus que vê em secreto, Ele honra em público. O tempo de Deus se encarrega de mostrar quem é de verdade e quem é de mentira. Deus orienta Moisés: coloca os galhos secos que cada tribo, 12 galhos vão, cada um vai representar uma tribo diante da arca, diante da presença do Senhor. E o galho que florescer, esse será o escolhido diante de mim. E os cajados em formas de galhos passaram a noite diante da arca do Senhor. Nas noites, nas dificuldades, nas tentações, persevere na presença de Deus e coloque os seus sonhos diante de Deus. Aleluia. Coloque diante do Senhor algumas áreas da sua vida que você considera como morta, como sem esperança, porque elas podem voltar a florescer se você perseverar na presença de Deus. Aleluia. Vai chegar a hora que Deus vai arrancar esse problema pela raiz. É o que Ele estava fazendo aqui. E tudo que Deus prometeu vai despertar na sua vida. Aleluia. E quando passa aquela noite, aqueles homens vão olhar aqueles galhos. O galho que representava o nome de Arão tinha florescido. Uma flor de amendoeira, ele floresceu, ele frutificou. Aleluia. E por que uma amendoeira? Quando aqueles homens olharam aqueles galhos mortos, olharam somente o galho que representava Arão. Tinha florescido, flor e fruto, a amendoeira. Por que a amendoeira? Porque a amendoeira é a primeira árvore que desperta antes da primavera. Quando está chegando o finalzinho do inverno, ela se antecipa à primavera e ela floresce. Assim é a nossa fé, ela se antecipa, ela já vê o milagre, ela já caminha em milagres, ela crê. A amendoeira significa despertar, significa que Deus vela pela sua palavra e tudo que Ele prometeu, Ele vai cumprir na sua vida. Então creia, creia, creia. Aquela amendoeira foi a resposta. Deus arrancou o problema pela raiz. Cadê os seus acusadores? Cadê aqueles que se levantaram contra você? Eles não entendem que o nosso Deus, Ele age na impossibilidade. Eles não entendem
que Deus pega as coisas secas e mortas e faz elas viverem, para que o nome dele seja glorificado, porque a honra não é minha e não é sua, é dele, não é no nosso mérito, é no mérito dele. Então, quando aqueles homens olham aquela planta florescendo com frutos, Deus responde quem ele é na sua vida. Deus responde quem ele é na sua vida. Você só tem que se preocupar em não desagradar o coração de Deus e não deixar o joio que o inimigo quer colocar nas suas emoções te afastarem da presença de Deus. Não deixar ele te confundir, não deixar você sair veneno de você quando você for prensado, mas sair fruto, sai alimento, sai testemunho, porque você é trigo, você é trigo, você é diferente. Deus responde. Eles ficaram aterrorizados, porque ali foi confirmado o sacerdócio de Arão diante daqueles homens. Questionar a autoridade de Arão, assim como questionar Deus na sua vida, quem vai responder é Ele. Noé pregava dizendo que ia chover, ninguém acreditava. Ele fez a sua arca, ele fez a sua parte. E o que justificou Noé? A chuva. Deus é que manda a chuva. Você é que constrói a arca. A chuva quem manda é Deus. A justificação quem traz é Deus. A resposta vem do céu sobre a sua vida. Então persevere. Persevere em oração. Isso vai ser legado e testemunho para a sua família. Porque a sua família vai saber que quando as coisas se apertam, vocês se reúnem para orar. Os seus filhos vão saber. Quem teve o privilégio de nascer num lar cristão, eu não tive esse privilégio. Meus pais eram cristãos, mas não eram conhecedores da palavra. Nós só fomos buscar a Deus mais tarde. Mas quem teve esse privilégio de saber que quando tem um problema aqui em casa, a família se reúne para orar. Quando tem um problema aqui, a minha mãe dobra os joelhos, o meu pai dobra os joelhos. Eu já sei a quem recorrer. Quando tem vitória, a minha família se reúne e faz culto de ação de graças. Quando tem vitória, minha família testemunha e se reúne para agradecer a Deus. Não é só na hora da dor, não. É na hora da alegria. Deus é honrado. Então você vai deixar um legado para os seus filhos. Nessa campanha de Daniel, nós propusemos fazer 21 dias de oração e jejum. E eu achei muito bonito que o meu sobrinho Andrezinho, vocês conhecem o Andrezinho? Andrezinho, levanta a mãozinha assim. Levanta a mãozinha assim. O Andrezinho. Vem cá, Andrezinho. Para mostrar o quanto você é bonito. Vem cá. Meu amorzinho. Vem cá. Ele é lindo, não é, gente? Aí minha família é só povo bonito. Por isso que vocês são lindos, que a palavra diz, conforme o profeta é o povo. Então nós somos lindos, vocês também são lindos. Olha ali para a câmera, dá um tchauzinho. Pronto, pessoal, obrigada. E o Andrezinho, ele disse assim, eu estou no jejum. Ah, é? Você está no jejum? É, não estou comendo doces. E quem conhece o Andrezinho sabe que ele é formiga. Ele não recusa um doce. O sal ele passa, mas o doce, se você não falar, Andrezinho, para, ele não para. E eu falei, qual é o seu propósito? Ele, eu estou orando pela saúde do meu avô. Meu propósito é por ele. E aí eu vejo o Andrezinho comendo 4 bananas, uma laranja
uma pitalha se acabando de comer banana, de tanta vontade que ele está de comer doce. Ele disse: cara, é a quarta banana que eu estou comendo. Tia cara, eu já comi uma laranja e uma pitaia de manhã. Que delícia. O Danielzinho comendo fruta. E ele falou: eu estou fazendo isso pela saúde do meu avô. Eu estou fazendo isso pela saúde dele. E aí você vê uma criança de 10 anos se sacrificando. Você vê uma criança de 10 anos, isso é um legado que os pais estão deixando para ele. Podem não deixar bens materiais, mas ensinaram o caminho da fé para ele. E isso não tem preço. Eles não estão, a gente não vai deixar só uma casa, ele tem um lar que é diferente de uma casa. E você vê uma criança de 10 anos abrindo mão de doces, de coisas que ela ama, porque ela sabe, ela quer tocar o coração de Deus com o seu propósito. Como o Mateus hoje, ele toca porque o propósito dele era para que eu fosse curada. Só que ele não sabia. E Deus se agradou, assim como Deus está recebendo o seu voto, Andrezinho. Então, quando você tem o privilégio de nascer num lar cristão e deixar isso para sua família, é tão lindo. Eu não nasci, mas eu fui alcançada pela oração da minha família. E um dia eu participei de uma vigília no monte e Deus falou que Ele ia mostrar muitas coisas. E aí Deus me mostrou como que eu fui alcançada. Eu me lembro quando eu tinha a idade do Andrezinho, um pouquinho menor, eu acho, uns 9, 8 anos. O meu bisavô, ele era um homem de Deus, um homem que serviu ao Senhor. E a minha avó conta, porque eu não me lembro, eu era muito pequena, mas eu me lembro dele. Eu me lembro muito dele. E a minha avó disse que quando ele falava assim, ele pedia para que eu lesse a Bíblia para ele. E eu lia a Bíblia para ele. E ele falava assim: ah, se eu tivesse uma menina dessa para ler a Bíblia todos os dias para mim, como ela lê bem. E eu me lembro do velório dele, que teve um culto de ação de graças. Tinha muitos louvores, tinha muita adoração. Eu era muito pequena, mas eu me lembro dos louvores que foram cantados. E aí Deus me fez voltar lá atrás, que quando eu li a Bíblia para ele, ele estava orando por mim, ele estava profetizando sobre a minha vida, para que um dia eu viesse pregar a palavra. Eu comecei a ouvir o que ele orou: Senhor, abençoa a minha descendência. Senhor, que a minha descendência te sirva. Eu comecei a escutar a oração dele tão alto no meu ouvido. Eu escutava a voz dele, porque ele partiu, mas a oração dele está viva. A oração, ela é semente, a oração não morre. Como Deus falou, depois que Caim matou Abel, Abel se foi, mas o seu testemunho ainda fala na terra. A sua oração não se cala, não foi silenciada, assim como a oração da minha família. E através da oração dele, Deus mostrou para mim que foi através da oração dele que a nossa descendência começou a ser alcançada. Aleluia. E hoje eu estou aqui com as minhas irmãs. Hoje eu estou aqui com a minha prima Noemi. A prima, ela é de 2º grau, a prima da minha mãe. Ela também hoje faz a obra de Deus, trabalha na obra de Deus. Ela está aqui, ela mora em Pontes Lacerda, né, Noemi? Isso. Ela está morando lá, mas a Noemi já morou na minha casa, né, Noemi? Com a gente, coitada, a gente aprontava com a Noemi. Noemi vai para o céu. 3 pentelhas. Noemi morou com a gente.
E Noemi hoje faz a obra de Deus. Noemi prega a palavra. Noemi é vaso do Senhor. E a família sendo alcançada através das orações. Isso é legado. É legado. E Deus começou a mostrar para mim a oração do meu bisavô. Eu ouvi. Foi através dele. Então as suas orações são sementes. E isso requer renúncia. Às vezes a gente é amassado, é difícil. Quando Jesus entrou na minha casa, estava tudo destruído. E ele não foi consertando tudo de uma vez, não. Quando ele entrou na minha casa, aí que o negócio começou a apertar. Mas Deus estava amassando para que a gente produzisse frutos, para que a gente fizesse a obra, para que a gente prepare o caminho, endireita as veredas para que o Evangelho alcance a sua casa, a sua família. Tem uma canção que estão cantando muito por aí e que ela é um pouco, o pessoal está fazendo uma polêmica em cima dela, dizendo: não, ninguém pode cantar essa música, porque ela é uma música de renúncia, de entrega. E o cantor fala assim: eu estou perdendo tudo por amor e por alegria. Aí as pessoas falam: não, a gente não pode cantar essa música porque a gente não quer perder nada. É hipocrisia da nossa parte cantar essa música. Mas na verdade eu acredito que essa música nós temos que cantar para que ela seja verdade em nós. Porque a palavra de Deus diz que aquele que quiser achar e ganhar a sua vida, perderá a sua vida por amor de mim. E às vezes a gente perde por amor de Deus, mas a gente ganha a salvação e a vida eterna. Essa música, ela retrata o ministério de João Batista, que renunciou à sua vida, que foi para o deserto pregar e preparar o caminho para o Salvador. Ele preparou o caminho para Jesus, ele pregava o Evangelho, ele não era popular, as pessoas a elite não se agradava dele, mas ele reunia multidões para ouvir a palavra e confrontar as pessoas. Ele morava no deserto, ele pregava para a salvação, ele estava preparando o caminho, endireitando as veredas para que Jesus viesse. Ele diz: aquele que eu não sou digno de desatar as sandálias, ele é o maior. Deus falou que não houve maior homem na terra do que João Batista. Não estamos falando de Jesus, porque maior que Jesus não há. Mas homem que Deus enviou na terra como profeta. E ele preparou o caminho para o Salvador. Ele estava endireitando as veredas. Meu bisavô estava preparando o caminho para o Salvador entrar na minha casa. Endireitando as veredas, preparando o caminho. Ele vai vir um que é maior que tudo. Está vindo Jesus, aquele que eu não sou digno de desatar as sandálias. Que eu diminua e que ele cresça. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E ele teve o privilégio de batizar Jesus. E uma voz do céu, a luz se abre e Deus responde: esse é o meu filho amado, em quem me compraz. Ele estava preparando o caminho. E essa canção fala sobre isso. E aí esses dias a gente estava preparando, o Anderson estava preparando uma carne lá para o Natal. Ele estava preparando a carne, chorando. Falei: o que está acontecendo? E ele estava ouvindo esse louvor, porque ele é profundo. Ele falou: Deus está me visitando nesse louvor. Ele estava lá chorando e temperando. Eu falei: o que está acontecendo? Você cortou cebola? Não, a presença de Deus está me visitando, porque Ele é muito forte. E é uma verdade difícil de cantar e difícil de viver, mas que quando você entende, você vai ver que era o que o João Batista estava dizendo. Diz assim, ó: tô preparando o caminho
endireitando as veredas e cada vez mais diminuindo, porque me importa que ele cresça. Nele meu prazer está. Eu não sou digno de desatar as suas sandálias, e nele a minha vida está. Eu caminho com a certeza de que ele virá, e por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. Ele virá, soberano e em poder. Ele virá, o governo está nele. Vejam, ele traz consigo. Ele virá, soberano e em poder. Ele virá, o governo está nele. Vejam, ele traz consigo a sua recompensa. E por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. Aleluia. É por ti, Jesus, que nós estamos vivendo, Pai. E é difícil, né? É difícil cantar essa canção. É difícil perder com amor e com alegria. É difícil cantar. Como é difícil cantar essa música e ela ser verdade em nós. Porque quando nós somos contrariados, nós somos confrontados, nós somos amassados, nós não queremos perder nada, nós só queremos ganhar, ganhar, ganhar. Mas Ele sabe quando Ele diz: Ele virá, soberano e em poder. Ele virá, o governo está nele. Vejam, ele traz consigo a sua recompensa. E ele virá, soberano e em poder. Ele virá, o governo está nele. Vejam, ele traz consigo a sua recompensa. Que ele diga: é por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. É por ele, é pra ele. E tem gente que perde, igreja. Tem muita gente que é perseguida até hoje pelo Evangelho. Tem um rapaz que
Ele chama Alexandre, ele até foi Paquito lá da Xuxa. Ele se converteu e ele foi pregar o evangelho na África. E ele volta, a casa dele tinha sido incendiada, estava tudo destruído. Mas ele continuou pregando o evangelho. Ele continua pregando o evangelho. E sabe, igreja, tem muita gente que perde coisas materiais por amor a Cristo, porque eles são trigo. Porque eles são trigo. Porque eles sabem que Ele virá e a recompensa virá diante dele. A sua recompensa vem do Senhor, vem dele, vem dele. Como nós agimos quando nós somos confrontados? Como nós agimos diante da afronta? A palavra de Deus fala de uma mulher, Ciro Fenícia. A Bíblia chama ela de mulher cananeia. E diz a palavra de Deus que Jesus foi para Tiro e Sidom e tinha uma mulher cananeia que clamou: Jesus, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, porque a minha filha está miseravelmente endemoniada. Ela não estava endemoniada somente, ela estava miseravelmente endemoniada. Mas, quando ela clamou, a palavra de Deus diz que Jesus não lhe respondeu palavra. Jesus não respondeu nada. Como que a gente age diante do silêncio de Deus? Como joio ou como trigo? Mas saiba que no silêncio de Deus, Deus está ouvindo as suas atitudes. Suas atitudes fazem barulho, assim como a falta delas. Jesus não respondeu nada. E ela suplicou: filho de Davi, tem misericórdia de mim. E ele permaneceu em silêncio. E aí os discípulos falaram assim: manda essa mulher embora, manda essa mulher calar a boca, ela está atrapalhando a gente. Como que a gente reage diante da afronta? Mande que essa mulher se cale, mande ela sair daqui, ela está atrapalhando. Despede e manda ela embora. Como a gente reage? Ela simplesmente não bateu boca com aqueles discípulos. Ela continuou focada em Jesus, porque era Ele que podia resolver a situação dela. Não se preocupe com o que pensam, falam de você. O que importa é que Deus sabe quem você é de verdade. Jesus estava ouvindo o barulho das atitudes daquela mulher, o silêncio, a afronta. E agora, você pensa que melhora? Piora. Aí vem a contrariedade. Ele respondeu: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Era como se ele dissesse assim: você é Ciro Fenícia, você é cananeia, eu não vou te atender. Eu fui enviado para as ovelhas perdidas de Israel. Ele contrariou ela. E sabe o que ela fez? Ela chegou e adorou o Senhor. E disse: Senhor, socorre-me. Como nós agimos quando nós somos contrariados?
Eu não passei no concurso que eu queria. Aquele relacionamento não deu certo. Aquele processo não deu certo. Estou chateado com Deus. Estou chateado com esse diagnóstico. A Bíblia diz que ela adorou. Adore ao Senhor em meio às lutas. Adore ao Senhor em meio às dificuldades. Adore, 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 adore. Louve o Senhor. Ela disse: socorre-me. E aí, piora mais um pouco. Quanto trigo ela estava produzindo ali. Jesus traz uma resposta que machuca o coração dela. Sabe quando você fala: Jesus, não leva essa pessoa, e Jesus leva. Sabe quando a sua vontade não é a mesma que a de Deus? Eu queria que Deus curasse. Eu queria que Deus fizesse, mas Ele não fez. E aí Ele diz para ela: não é bom pegar pão dos filhos e dar para os cachorrinhos. Sabe quando aquela resposta de Deus que machuca o coração? Deus fala: larga a bebida, larga a prostituição, essa vida meio crente, meio mundo. Ele confronta ela: não é bom pegar pão da mesa dos filhos e dar para os cachorrinhos. Perdoa essa pessoa aí que te fez mal, entrega no altar. Ele vem com uma resposta que confronta aquilo que a gente deseja. E saiba, quanto mais você se aproximar de Deus, mais Ele vai confrontar suas atitudes. E quanto mais Ele confrontar suas atitudes, mais milagres você vai viver. Aleluia. Porque todos que Ele confronta, Ele corrige. Como na minha vida, em várias áreas, na vida sentimental, Deus falou: larga, eu chorei, eu não queria. Deus confrontou a minha vontade. Mas o Senhor não pode mudar o coração dessa pessoa? Não. A resposta foi não. Deus começou a confrontar a minha vontade, porque Ele tinha algo grandioso para entregar à minha vida. A sua família vai ser de sacerdote, a sua família vai servir ao Senhor. Não é isso que eu quero para você. Por que Jesus falou isso, pastor? Ele chamou a mulher de cachorrinho. Os cananeus adoravam cachorros. Fazia parte da cultura do cananeu exaltar a astrologia. E muitas vezes eles se referiam a eles como cachorros por causa da adoração. Eles literalmente cultuavam cachorros. E também eram chamados cirofenícios, porque o povo que dominou foram os fenícios que dominaram. Então ele dizia assim: eu não posso tirar pão da mesa dos filhos e dar para os cachorrinhos. Eu não vou tirar o alimento do judeu, do povo de Israel, do meu povo, para dar para um povo que não é o meu povo. Foi essa a resposta. E aí, o que Jesus estava ensinando para aquela mulher através disso? Que resposta dura. O silêncio, a afronta. Não fui enviado para você, e agora eu não vou tirar pão da mesa e dar para o cachorrinho. Jesus produzindo trigo. Ele disse o quê? Não é certo tirar pão da mesa e dar para os cachorrinhos. Jesus estava ensinando aquela mulher sobre prioridades. Porque a filha dela não estava miseravelmente endemoniada à toa. O demônio, ele tem legalidade para entrar num lar e numa casa. Algo faltou para aquela menina, para aquela criança, para que ela ficasse totalmente endemoniada dentro de um lar.
A ausência de mãe, a ausência de afeto, a ausência de conversa, a ausência de limites, legalidades, brechas abertas para que o demônio entrasse e tomasse aquela criança. Quando Jesus está dizendo assim, não dá o pão da mesa e dá para os cachorros, é quando nós priorizamos aquilo que nós não devemos priorizar. A prioridade do pão é para os filhos, do seu melhor tempo é para Deus, para sua casa, para sua família, não para os de fora. Porque às vezes a melhor roupa é para o de fora, você usa as melhores louças para o de fora, você muitas vezes quer presentear os de fora, mas aqueles que estão ao seu lado são esquecidos. O telefone que toca o seu 90, quando você precisa de socorro, não é o mesmo que toca quando você quer comemorar a sua bênção. Deus estava ensinando sobre prioridades. A sua filha tem que ser prioridade na sua vida. Eu posso orar por ela agora e o demônio sair, mas se você não priorizar a sua casa, o demônio vai voltar. Algo precisa ser mudado na sua história. Jesus estava libertando aquela mulher. Quando Jesus está nos amassando, não é para você desistir, para você morrer, mas para você produzir fruto. Você precisa cuidar da sua família espiritualmente, o seu melhor tempo, a sua melhor dedicação. E tem gente priorizando o trabalho, tem gente priorizando as pessoas de fora, tem gente priorizando o mundo. E a Santa Ceia? Quando foi a última vez que você ceiou? A Santa Ceia é mandamento, é prioridade. Jesus só pediu uma coisa, ele falou: eu só peço que vocês façam isso em memória de mim. É um pedido de Jesus. Ai, nem lembro quando foi ceia, nem sei de ceia. Prioridades. Prioridades. O meu tempo com Deus tem que ser prioridade. Eu tenho que trabalhar muito. Dedica o tempo para Deus. Abra mão, coma as 10 bananas. Não, mentira, você vai passar mal. Abra mão. Uma criança de 10 anos, Mateus, quando fez o voto com Deus, tinha 8. Faça voto com Deus, mas priorize. Ele estava falando: ó, você está tirando o pão da mesa e dando para o cachorro. Trazendo para o dia, você dá comida para o seu cachorro, mas você não vai deixar de comer o pão, tirar o pão dos seus filhos e dar para os animais. A prioridade são os filhos. Ele estava ensinando sobre prioridades. Não que você vai deixar o seu cachorrinho sem comer, mas ele estava ensinando que estava sendo tirado de quem não devia ser tirado. Prioridades. E aí ela disse assim: agora doeu. Quando você vê assim, Jesus fala: larga a mentira, para de fazer isso. Ai, não gostei desse culto hoje. Doeu. E aí vem o trigo mais bonito, é o do final, porque ela diz assim, em Mateus 15, 27, ela adora e se humilha e disse: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Eu quero, Senhor, ainda que seja migalha, eu quero, Deus. Eu quero ser liberto, eu quero ter uma vida contigo, eu quero fazer tua obra, eu quero ser de Deus, eu quero ser diferente, eu quero, ainda que o Senhor me dê migalha, ainda assim eu te adoro, ainda assim eu quero te servir. Porque às vezes você pensa: meu Deus, eu estou vivendo de migalhas. Ela diz: ainda que seja migalha, eu quero a migalha, eu quero tudo que vem do Senhor, eu quero tudo. Então quando a palavra te confrontar, vai doer, vai doer. Senhor, eu vou deixar esse dinheiro aqui para ficar apertada, comendo migalha? Eu quero a migalha. Eu quero fazer a tua vontade. E Jesus responde: ó mulher, grande é a tua fé. Aleluia.
seja isso feito para contigo como tu desejas. E desde aquele dia, a filha dela ficou sã. O demônio saiu. Jesus nem precisou ir na casa dela. A libertação da filha estava na atitude da mãe. Porque a filha endemoniada não tinha nem condições de saber, de ter discernimento. Através da mãe que orou e buscou, ela rompeu. Responda um não de Deus com um sim para a vontade dele. Sim, eu quero a sua vontade. A mulher cananeia rompeu a contrariedade de Jesus e transformou um não em sim. Perseverança. Eu sou trigo, eu não sou joelho. Que saia de você o melhor, que você extraia a virtude de Deus. Aleluia. Nós vamos orar. Se coloque em pé, você que pode. Aleluia, Senhor. Hoje eu te convido a derramar diante de Deus Nós precisamos crer, igreja, que Ele é a provisão na nossa vida. Ele é Jeová Jireh, o Deus que provê. Que nem a tempestade, nem o vento forte, que nem a contrariedade abalem a sua fé. Mas que você possa colocar no altar, e essa campanha de Daniel é para que a gente possa renunciar à nossa vontade e viver a vontade de Deus. E viver o propósito de Deus. Que você possa colocar diante dele, se tem algo no seu coração que você não tem conseguido renunciar. Se tem algo pesando na sua alma, alguém que te entristeceu, te magoou. Se tem algo que você não está conseguindo vencer e você quer deixar aqui no altar, vem até o altar e entrega. Coloca diante de Deus. Se você está entristecido, se você está abatido hoje, coloca diante de Deus as tuas dores. Que Ele diminua e que eu diminua e que o Senhor cresça. Senhor, nós colocamos diante de Ti, Pai, o nosso coração. Coloca diante de Deus, entrega no altar de Deus, e que Ele cumpra a sua boa, perfeita e agradável vontade. Ele está conosco, cuidando de nós o tempo todo. Mesmo que nós sintamos falta de tantas coisas, mesmo tendo um espinho na carne, mesmo passando por lutas, o apóstolo Paulo disse: Senhor, a Tua graça me basta. Que eu diminua e que o Senhor cresça. Que o Senhor cresça, Deus, que ofereça a Ti o mais puro trigo. Sabe por quê?
porque existe um lugar que só os verdadeiros adoradores acessam, no Santo dos Santos. Esta é a porta pela qual os justos entrarão e louvarão ao Senhor. Ele está diante do seu trono. Quem subirá ao monte santo do Senhor? Aquele que tem mãos limpas e coração puro. Existe um lugar, o Santo dos Santos, que só o sacerdote acessava. Mas quando Jesus morreu por mim e por você, pecador, o véu se rasgou. E hoje você tem livre acesso a Ele, livre acesso a Jesus. O véu já não separa mais. Oh, e Ele morreu por você. E hoje você pode entrar no Santo dos Santos, no lugar de adoração pelo justo e vivo caminho, Jesus. O lugar onde você adora, o lugar onde o céu desce na terra, o lugar onde o seu coração é transformado de glória em glória. Nesse lugar só o trigo tem acesso. Você pode acessar em arrependimento, em rendição a Deus. Porque eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti. E que diminua eu, pra que Tu cresças, Senhor, mais e mais. E como os serafins que cobrem o rosto ante a Ti, escondo o rosto pra que vejam Tua face em mim. Declara, igreja, que diminua. Diminua. Pra quê? Pra que Tu cresças, Senhor. Quê? Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. Porque diga pra Ele: a minha glória é fazer com que conheçam a Ti. E que diminua. E que diminua eu, pra que Tu cresças, Senhor, mais e mais. E como serafins que cobre o rosto ante a Ti, oh Senhor, escondo o rosto pra que vejam Tua face em mim. É nesse lugar que eu quero estar. Diga pra Ele: E que diminua eu, pra que Tu cresças, Senhor, mais e mais. No Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta, Tua presença é o meu prazer. Diga: no Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me dá, se Tua presença
tua presença é o meu prazer, tua presença. Tua presença, Jesus. é o meu prazer, diga pra Ele. Presença, Tua presença é o meu prazer, tua presença, tua presença é o meu prazer, tua presença, tua presença, o meu prazer, tua presença, tua presença, o meu prazer, Senhor, no Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem, debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto, só tua graça me basta, tua presença é o meu prazer. igreja do Santo, No Santo dos Santos, tua fumaça, só teus olhos me veem, debaixo de meu lugar. graça me basta, tua presença me No Santo, você não está esquecido, você não está abandonado, você está debaixo das asas do Senhor, você está sendo protegido, escondido por Deus, no Santo dos Santos, no Santo dos Santos você tem que estar, é no santo lugar, aonde a cura desce sobre a dor. Deus vai descendo sobre cada vida aqui nesta noite, vai visitando cada coração aqui nesta noite, aqueles que estão nos assistindo, naquele lugar onde a tristeza é derrotada, naquele lugar onde o eu é derrotado, naquele lugar onde o egoísmo, onde a mágoa é derrotada, naquele lugar onde a vara de Arão floresce, porque o Senhor disse: coloque a vara de Arão dentro da arca, o sinal do que eu fiz na vida do meu filho. Ali, na presença, diante da presença de Deus, as áreas mortas da sua vida florescem, as enfermidades vão embora, as dores vão embora, as tristezas vão embora. Aleluia, aleluia, aleluia. No Santo dos Santos, a esterilidade acaba. No Santo dos Santos, o trigo é produzido. No Santo dos Santos, nós somos amassados. No Santo dos Santos, Deus visita cada um aqui, toca cada coração, cada alma aqui, Senhor. E o Senhor vai te mostrar aquilo que Ele quer que você renuncie. Hoje você não veio receber, hoje você veio entregar. Hoje você veio entregar. Entrega no altar do Senhor a sua vida, em adoração, em renúncia, em devoção, porque você quer entrar no Santo dos Santos, no Santo dos Santos, no Santo dos Santos, no lugar de adoração, no lugar de rendição. Ali, Senhor, você não está sendo desprezado, você está escondido em Deus, debaixo das asas. E aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, descansará.
Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu Redentor. 1000 cairão à tua direita, 10.000 à tua esquerda, mas você não será atingido. Ele te livrará da peste perniciosa, da mortandade que assola ao meio-dia. Aleluia. Ele é o nosso protetor. Vem para debaixo das asas dele. Vem para o esconderijo do Altíssimo e coloca a sua vida, as suas dores. Entrega. Entrega. Você quer a presença? Porque o meu prazer não está no mundo. O meu prazer não está nas conquistas. O meu prazer não está naquilo que o Senhor pode me dar. O meu prazer está em Ti. Diga, igreja, no santo, no santo dos santos. Quem te vê, Ele está vendo debaixo, diga. É o quê? Hoje Ele vai cantar balaias. Meu, diga pra Ele. Presença, o meu prazer. Onde você está, diga. Santo dos santos, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem, debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta, e tua presença é o meu prazer. Vamos encerrar com as vozes. No santo dos santos, Fumaça mesmo. você sabe. No santo dos santos. Sabe, igreja? Glória a Deus por aquele que um dia orou por você. Glória a Deus por aquele que se fez trigo amassado para que você hoje estivesse no Santo dos Santos. Glória a Deus por aqueles que pagaram preço pela minha vida. Glória a Deus por aqueles que anunciaram o Evangelho para mim. Glória a Deus por aqueles que renunciaram. Por isso hoje o Evangelho me alcançou, o Evangelho te alcançou. E hoje você descobriu esse lugar. Esse lugar tem que ser na sua casa, na sua família, no seu coração. O Santo, do Santo.